Eu vou contar uma história da minha vida que talvez tenha muito a ver com a tua história. E aí você vai ver a importância do autoconhecimento, a importância de entender tudo o que acontece aqui dentro desse equipamento, para que de repente você possa mudar aí os seus resultados, mudar os seus padrões de resultados, para que você possa realizar mais e viver, logicamente, uma vida mais satisfatória, uma vez que realizar coisas desejadas nessa vida é algo que realmente traz uma satisfação muito grande em se viver. Então, vai até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena e, lógico, eu vou contar um pouquinho da minha vida para você, vou abrir um pouquinho disso para você. E isso começa, toda essa história começa quando eu tinha aproximadamente 6 anos de vida. Estou eu numa escolinha aqui na minha cidade, pequenininho, né? Vivo na mesma cidade já há tantos anos, né? Uma vida inteira aqui. E estou lá com 6 anos e de repente eu comecei a passar mal. Estava eu passando mal. Eu lembro da professora entrando em contato com a minha mãe por telefone, dizendo: Dona Neuza, vem aqui buscar seu filho que ele não está bem. Bom, aquilo ali foi a minha primeira crise de bronquite, minha primeira crise de asma, de tantas outras crises que vieram na minha vida e que fizeram com que eu sofresse tanto. Mas veja bem, o que aconteceu nesse momento da minha vida? Minha mãe era professora, meu pai engenheiro. Eu tinha pouco contato com eles no dia a dia da semana, ficava mais com a babá. E naquela oportunidade, onde eu tive essa crise, minha mãe teve que correr comigo para o médico, realmente foi uma crise muito forte, essa primeira crise. Nessa situação da minha vida, houve algumas mudanças naquela semana. Primeiro, não precisei ir para a escola durante uma semana. Segundo, minha mãe pegou licença lá no trabalho dela na escola como professora e ficou ao meu lado uma semana inteira, coisa que eu não tinha essa atenção da minha mãe. Terceiro, ganhei brinquedos novos. Então, olha só quantos ganhos aquela dor me trouxe. O meu inconsciente, que não é bobo nem nada, entendeu o seguinte: essa mente inconsciente, o nome já diz, né? Nós não temos consciência, é um processo lá dentro. Ela entendeu o seguinte: opa, tá vendo? Ficar doente traz benefícios, traz algum ganho. Sua mãe está com você, você está recebendo a atenção dela, não está precisando ir para a escolinha, está ganhando brinquedos novos. E aí, o que aconteceu na minha vida? Um programa acabou sendo instalado, assim como se fosse num computador. E toda vez que alguma coisa não ia bem na minha vida, vinha lá a bronquite ou qualquer outro tipo de problema de saúde. Até mesmo problemas nas articulações, problema de torcer tornozelo, problema de machucar joelho, machucar coluna. Sempre que alguma coisa não ia bem na minha vida, aparecia alguma questão que fazia com que eu pudesse abandonar planos e que eu recebesse a atenção de pessoas. E o que é pior, tem gente que pensa assim: então você programava aquilo? Conscientemente não, mas mente e corpo estão interligados. Já ouviu falar de psicossomático? Pois é, existe uma somatória ali, onde a mente influencia o corpo, que por sua vez influencia a mente. E aí o que acontecia? Toda vez que alguma coisa não ia bem, esse processo de autossabotagem que acontece com um número infinito de pessoas, vinha à tona e fazia com que grandes realizações que eu estava para finalmente conquistar deixassem de existir. Foi uma vida assim durante 38 anos da minha vida, até que num determinado momento, onde eu estava realmente com depressão, que também foi uma dor muito forte, mas também trouxe um ganho que foi romper com esse padrão e começar a construir a minha vida numa nova forma que eu compartilho aqui com você nesse canal no YouTube. Então perceba bem, toda dor, ela tem por trás um processo de trazer ganhos secundários. Todo comportamento autodestrutivo, desistências, tristeza, baixa autoestima, querer chamar atenção, procrastinação, né, que a pessoa não entrar em ação quando já deveria estar agindo para realizar algo, tudo
Tudo isso é um mecanismo inconsciente de autossabotagem visando a proteção. Por exemplo, tem pessoas que procrastinam por quê? Não, vai que eu começo a fazer e dá certo. E se de repente dá certo, eu começo a ter sucesso. E se de repente tenho sucesso, não precisarei mais da atenção de pessoas que até hoje me protegem. Isso é um processo que você não tem consciência, tá? É lá na tua mente inconsciente. Mas perceba que esses processos de autossabotagem que separam pessoas, muitas vezes qualificadas, muitas vezes intelectualmente muito capacitadas, muitas vezes com recursos materiais, recursos de apoio, recursos financeiros. Muitas vezes pessoas com tudo para dar certo acabam se arrebentando quando estão próximas de suas conquistas, assim como acontecia comigo. E o que é isso? Muitas vezes é a tua mente te protegendo de repente de não poder mais precisar da atenção de pessoas que você sempre quis, uma atenção diferente daquela atenção que você sempre recebeu delas. No meu caso, era aquela atenção da minha mãe, que ficou comigo no momento em que eu tive a minha primeira crise de bronquite e trouxe ali todo um conforto que eu não vinha sentindo e que uma criança com 6 anos muitas vezes sente realmente essa necessidade desse contato maior com seus pais. Perceba que os padrões são instalados na nossa mente e esses padrões começam a influenciar os nossos comportamentos. Essa influência nos nossos comportamentos começam a influenciar nossos resultados. E a influência dos nossos resultados acaba construindo a nossa forma de ver o mundo com nossas crenças, que são tudo aquilo, a somatória de tudo aquilo que nós acreditamos. E isso se transforma na nossa personalidade. Pessoas que escapam, por exemplo, de processos como esses que eu citei aqui, que eu mesmo não escapei, só fui escapar depois ao entender tudo isso, como funciona, como é o funcionamento da nossa mente. Essas pessoas, elas ficam quase que reféns de uma mente inconsciente que grita por atenção e que faz de tudo para evitar que você tenha sucesso, para evitar que você perca os cuidados que as pessoas de repente tenham com você, caso você tenha um processo como esse que eu citei. É por isso que pessoas capacitadas, pessoas que têm tudo para dar certo, acabam sempre naufragando, porque há um medo inconsciente de perder essa atenção. Perceba que no final das contas, tudo isso tem a ver com comunicação. É a maneira como a pessoa se comunica com o mundo e a maneira como ela se comunica com o principal mundo da vida dela, que é esse mundo interior da mente dela. A comunicação, ela pode ser interpessoal, você com outras pessoas, e ela pode ser intrapessoal, você com você mesmo. Essa comunicação, ela é determinante e ela separa o padrão de comunicação que uma pessoa tem, principalmente ela com ela mesma, separa realmente se ela vai ser uma pessoa em condições de realização, de ser bem-sucedida, ou pessoas com padrão de fracasso. A comunicação que você tem com você mesmo e com o mundo à sua volta é determinante para saber se você vai gerar os resultados que você tanto anseia ou se você vai continuar sonhando e aplaudindo quem realiza. Entender a tua mente é fundamental. Entender esse processo de comunicação é muito importante na tua vida. E é isso que a gente compartilha aqui. Você conseguir compreender todo esse processo. Quer ver mais um exemplo? Pega uma pessoa, por exemplo, com uma questão financeira ruim. Ela sabe que ela não pode gastar demais. Ela até ganha bem. Ela até tem uma boa renda. Mas o que acontece? Ela
está sempre com as suas finanças apertadas, ela está sempre à beira de uma falência, ela está sempre endividada, por mais que ganhe bem. E o que é isso no final das contas? É um processo inconsciente de autossabotagem ligado à comunicação que essa pessoa tem com ela mesma e com o mundo. Por exemplo, essa comunicação, quando é ela com ela mesma, é uma comunicação que está relacionada muitas vezes a algo que ela ouviu na infância: que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, que de repente o dinheiro corrompe o homem, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Então tudo isso, ela assiste os filmes, assiste as novelas. E geralmente, o empresário rico e bem-sucedido é o vilão. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann. Continua me tratando por senhora. É o correto e eu gosto. Eu posso ser muito pior do que eu pareço. Tudo isso vai se processando nessa comunicação interna e, logicamente, ela quer ir para o céu, ela não quer ir para o inferno, ela não quer algo sujo ao lado dela, ela também não quer ser o vilão da existência, o vilão da sociedade, isso no nível inconsciente. O que acontece? Trabalha o mês inteiro e quando vem o seu dinheirinho suado na mão, ela começa a querer se livrar desse problema, porque inconscientemente isso é um problema. Essa comunicação interna, você percebe como que ela pode te sabotar quando ela está desregulada. E isso se reflete na comunicação externa com as pessoas à sua volta. Porque uma pessoa dessa também, ela começa também a se comunicar da seguinte forma, querendo impressionar pessoas, já que ela anda com a autoestima tão abalada por todos esses processos de autossabotagem. Então, ela entra naquele processo famoso que é comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas das quais ela não gosta. E aí, nessa comunicação externa, incentivada por essa comunicação interna que eu acabei de citar anteriormente, ela entra num parafuso financeiro e a vida dela se transforma no inferno. Faz sentido isso para você? Pois é, se isso que eu falei faz sentido para você, é hora de você se inscrever nesse canal, porque nesse canal você vai entender todos esses processos da mente para que você mude essa chavinha, entendendo, adquirindo o autoconhecimento, adquirindo o manual do funcionamento desse equipamento chamado a sua mente, você poderá transformá-la numa mente vencedora. Então, se você realmente tem vontade de construir mais na sua vida, a hora é agora. Inscreva-se no canal, clique no sininho e dessa forma, toda vez que tiver um vídeo novo aqui para você, tenha certeza, o YouTube vai te avisar e aí eu vou poder te ajudar da forma como eu quero. Legal? A gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.